O mistério da profecia. Semana passada nós falamos sobre o que pode acontecer, o que acontece após a morte. Foi um estudo assim profundo e interessante. E hoje o estudo ele está relacionado, o título é Como Ganhar uma Nova Vida. Como ganhar uma nova vida. Você viu o testemunho do Éder. E o Éder ele começou a sua vida buscando satisfazer os desejos do coração. Mas ali logo no início ele tropeça, ele levanta, ele tropeça. E o que ele mais deseja era o quê? Era ganhar, era ter uma vida nova, era ter uma vida diferente. Olha uma coisa que eu vou te dizer. Não importa se você é novo ou se você é velho. Não importa se você é crente ou não. Todo mundo gostaria e deseja chegar e ter uma vida melhor do que tem hoje. Todo mundo chega e gostaria de experimentar uma vida nova, um novo nascimento, uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu não sou muito velho, também não sou muito novo, mas eu gostaria de ter a chance de poder voltar em alguns episódios da minha vida e poder recomeçar ali, refazer alguns episódios. Será que talvez esse não é o desejo do seu coração? Muita gente tem o desejo de chegar e de desfrutar algo novo, de renovar algo na sua vida. Eu me lembro de um episódio de um jovem rico, lá no Evangelho de Lucas. Lucas ali capítulo 18, verso 18, e aquele jovem era da igreja, aquele jovem, ele conhecia os mandamentos, era um jovem que ele participava de tudo, era envolvido, e inclusive ele até ajudava os mais necessitados, mas havia um desejo no seu coração que ele não conseguia encontrar a resposta, e ele chegou então até Jesus, e ele disse: mestre, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ganhar o quê? Vocês lembram qual foi o pedido dele? Para ganhar o quê? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna é o desejo que está no nosso coração. E se você não tem esse desejo, se você não parou para pensar nisso, um dia ou outro, esse vai ser o assunto de maior necessidade da tua alma. O que eu posso fazer para ser salvo? Queridos, o que a gente pode fazer para ser salvo? Sabe, existem três momentos específicos na história do ser humano que ficam gravados, eles são assim divisores de água para cada um de nós, que é o momento do seu nascimento. Você talvez não lembre daquele momento, mas é um momento marcante para a tua vida. E para a vida das pessoas que estavam contigo ali também. Um outro momento muito bonito e marcante é qual? O quê? Casamento. Se você já passou, é marcante. E se não, você fica aí imaginando um dia que você vai casar e você vai ter um companheiro ou vai ter uma companheira. E tem um outro momento que nós já estudamos, ninguém quer chegar lá, mas ele é inevitável até o momento que Jesus voltar, que é o momento da nossa morte. Nascimento, casamento e morte. Olha que coisa interessante. Esses três momentos, divisores de água, eles estão completamente relacionados com o assunto do batismo. O batismo, em algumas páginas da Bíblia, ele representa um novo nascimento. Vamos ler o que está escrito lá em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, leia comigo, 3, verso 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, história conhecida, e Jesus disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o quê? Não pode ver o reino de Deus. Agora vai para o verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, veja uma coisa interessante. Você quer chegar no céu? Sim ou não? Com certeza, não é? Você quer ser salvo? Eu quero. Mas para nós sermos salvos, uma coisa é muito importante. Para eu ver o reino de Deus, diz aqui que eu tenho que nascer da água e do Espírito. E essa é uma questão que nos leva a qual episódio da nossa vida? Ao episódio do batismo. Se eu quero ser salvo e eu quero ver o reino de Deus, o batismo, a entrega da minha vida a Jesus, que representa então um novo nascimento, precisa fazer parte da minha vida. Se eu já me batizei, eu passei por esse início de processo. Se eu não, eu preciso chegar lá. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Olha, uma outra figura que representa aqui o batismo. O batismo ele é apresentado também como uma cerimônia de casamento. Gálatas capítulo 3, verso 27, você diz isso. Agora, uma coisa importante, queridos, uma coisa importante. Quando nós vamos lá em Marcos, capítulo 16, verso 16, nós temos que entender essa questão. Lá está escrito assim: quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Bom, eu me batizei, eu estou salvo? Talvez essa é uma pergunta que às vezes ela não é respondida corretamente. Na mente de muitas pessoas, o batismo é que me salva. Mas não está correto esse pensamento. O batismo faz parte do meu processo de salvação. Ele é a porta de entrada para esse processo de salvação. Porque a Bíblia diz que só há um aqui na terra, só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de quem? Jesus. Eu só posso ser salvo por quem, Mateus? Jesus. Não é através de um outro meio, nem mesmo através do batismo eu posso ser salvo. Deu para você me entender? O batismo não é nele que está a minha salvação, mas o batismo é um marco muito importante para Jesus me salvar. Você entendeu? Porque nele eu estabeleço um compromisso com Jesus. Então tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu me batizei, então eu estou salvo. Não. Sim e não, na verdade, né? Se você se batizou e você está firme com Jesus, está salvo ou não está? Glória a Deus por isso, está salvo. Mas se você batizou e você não está andando com Jesus, está salvo sim ou não? Não. Porque mais importante do que o batismo na minha vida é quem? É Jesus. Mas o batismo, ele é muito essencial para a minha vida. Se eu tenho oportunidade, eu preciso me batizar, porque ele é um marco importante. E ele é apresentado como um casamento. Agora veja o seguinte, Lourdes, veja Edson, vocês juntos há tanto tempo, né? O que é mais importante? O que é mais importante no relacionamento com vocês? O dia que vocês oficializaram a união diante de um juiz, né? Então, o juiz falou assim, olha, vocês hoje são marido e mulher, segundo a autoridade que me foi conferida, vocês são marido e mulher. Vocês passaram a ser casados a partir de que momento? Desse momento, não é? Só que esse momento é mais importante do que o casamento inteiro de vocês, do que o relacionamento de vocês? Não. Vocês entenderam? O que é mais importante? O relacionamento entre marido e esposa ou o dia do casamento deles? Qual é o mais importante? O relacionamento completo. Só que se a gente tira o dia do casamento, esse relacionamento também tem alguma coisa que está faltando. Deu para você entender? Uma coisa, ela vai e completa a outra. No dia de um casamento, uma aliança é feita, um compromisso é estabelecido.
E enquanto há fidelidade, o compromisso é mantido, aquele casamento ali, ele é válido. Com Jesus, a ideia do batismo é a mesma coisa. Quando eu me uno a Cristo e eu me entrego a Ele, eu estou me casando com Jesus. Eu estou assumindo um compromisso para a vida inteira com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Existe uma outra figura. O batismo, na Bíblia, ele também representa a morte. Vamos ler? Vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, fomos batizados na sua morte. Queridos, o batismo, ele também representa morte e nova vida. Por isso que quando eu me entrego a Jesus através do batismo, eu estou tendo que um novo nascimento, um casamento, ou eu estou revivendo mais uma vez. Eu morri para aquela vida antiga de pecados, aquela vida antiga onde Jesus não tinha o controle, Jesus não era o Senhor da minha vida, e agora eu renasço com Ele, sendo o meu Pai, o meu melhor amigo e o meu Salvador também. É aquele que está disposto a me salvar. Por isso que quando a gente chega e a gente vê uma pessoa sendo batizada, e o termo batismo vem de baptizo, do original, que significa o quê? Mergulhar, né? E você vê a figura na água. Quando a gente vê o batismo por imersão, o que acontece? A pessoa, ela é completamente submersa na água. Ela é afundada. Aquilo ali representa uma figura de sepultamento. A pessoa está sendo sepultada e quando ela volta, o que acontece? Ela vem agora com uma natureza nova. Ela abre a sua vida para que Deus então faça parte e conduza. Por isso que o batismo, né, a gente vê ali, tem a figura do sepultamento também. E é algo tão importante para cada um de nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por mais importante que seja o batismo, e ele é essencial para a vida de cada crente, ele é um marco, é um divisor de águas para nós. Você lembra? Consegue lembrar, Eduardo, do dia do teu batismo? Consegue? Rolando, o teu mais recente, né? Consegue lembrar? Clériston, consegue lembrar do dia do teu batismo? Dani, consegue lembrar? Fabiano, consegue? E Christian, consegue lembrar? Eu lembro, eu tinha 8 anos quando me batizei. Ano de 1996. 8 anos de idade. E foi, embora eu tivesse 8 anos, foi um dia marcante, divisor de águas, e a minha vida, a minha caminhada com Cristo, ela foi selada a partir daquele momento ali. Não me tornei perfeito, irmãos. Não me tornei uma pessoa, sabe, que chegou e mudou da água para o vinho, porque alguns esperam isso do batismo. Não é isso que acontece, não. Eu me batizei e agora eu mudei da água para o vinho. Não. Antes o que mandava era a minha natureza carnal. Quando eu me batizo, eu recebo uma natureza espiritual. E o conflito, ele na verdade se intensifica, porque eu preciso diariamente alimentar uma dessas duas naturezas. Eu tenho 2 leões dentro de mim. Se eu alimento a minha natureza carnal, automaticamente Cristo ele vai perdendo o controle e a presença ali. Mas se cada dia eu alimento a natureza espiritual, eu busco o Senhor diariamente, eu vou tendo mais força para resistir àquilo que não me convém mais, àquilo que não me levará ao céu. Você entendeu?
mas a gente não muda da água para o vinho. Eu não sei se eu já contei uma história para vocês aqui. Quando eu me batizei, 8 anos de idade, foi um dia muito especial, muito feliz, minha família presente, e nós então, juntos ali, voltamos para casa de ônibus, e eu feliz da vida. Gente, parecia assim, né? Quando eu ressurgi das águas, parecia assim que eu era uma pessoa nova, né? A sensação é essa daí mesmo. E aí então, parecia que eu estava pisando nas nuvens, de tanta alegria, de tão leve que eu estava. Não, os meus pecados foram todos sepultados, eu nunca mais vou cometer nada de ruim que desagrade a Deus. Eu estava feliz da vida, gente. E aí, de repente, quando a gente chegou em casa, a minha irmã mais nova, ela me provocou. E ela me chateou que eu cheguei, mas eu dei um baita de um beliscão nela, porque ela pulou e ela chorou na hora. E aí foi lá reclamar com meu pai, e o meu pai veio: filho, o que está acontecendo? Essa menina vive me provocando, eu não aguento mais e tal. E eu belisquei ela. E aí o meu pai falou: poxa, filho, você passou por um momento tão belo, e você já está fazendo mais uma vez isso daí? Mais uma vez vocês estão implicando? Gente, aquilo ali foi um balde de água fria para mim. Falei: puxa vida, eu pensei que eu nunca mais fosse fazer uma coisa ruim. Não passou nem 24 horas. Mas ali o meu pai foi conversando e eu fui entendendo. O batismo, ele não me muda da água para o vinho, mas ele marca o início de uma caminhada minha com Jesus. E cada dia que eu seguir com Jesus, eu vou estar mais forte para resistir àquilo que não é da vontade e do agrado do Senhor. Mas por mais importante que o batismo seja, será que alguém pode ser salvo se não for batizado? Pergunta. Quem crer e for batizado será salvo. Mas eu mudo agora a pergunta. E se não der tempo? Isso daí é possível, irmãos. Quando você vai lá em Lucas 23, 43, a gente... O episódio do ladrão da cruz. Aquele homem, ele havia desperdiçado a sua vida inteira, cometeu crimes, ele foi um bandido, ele foi um marginal, ele fez maldade para pessoas. Mas quando ele naquela cruz se encontrou com Cristo, reconheceu Cristo como Salvador, e ele no seu arrependimento mais profundo, ele chegou e ele falou: mestre, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus, vendo que ele se arrependeu dos seus pecados e o reconheceu como Messias Salvador, Jesus fez uma promessa para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus estava falando sobre o dia da sua volta, não daquele momento, mas sobre o dia da sua volta, quando ele voltasse. A promessa é que aquele ladrão seria salvo. E deu tempo dele se batizar? Não deu tempo. Você entende? Existem circunstâncias especiais que não há tempo para o batismo. E nessas circunstâncias, o que mais vale é o nome de Cristo, é aceitá-lo como Salvador. Sempre isso será o mais importante. Mas numa condição normal, o Espírito Santo vai te convidando, você vai recebendo o convite divino para se entregar a Cristo, para se batizar. E cada dia o convite ele é mais forte. E se você resiste e você não se batiza, e chega um momento onde não há mais oportunidade, e aí o que se fazer? Deus vai falar: filho, tanto convite, tanta oportunidade, como você deseja agora? Como você deseja agora? Então, se eu tenho a oportunidade
E hoje é o dia, eu preciso me entregar a Jesus através do batismo. Mas se eu não tive a oportunidade, e nos momentos finais eu aceitá-lo, você pode ter certeza, a graça de Jesus, ela vai ser derramada sobre você. Amém? O batismo, se o batismo ele é tão importante, como ele deve ser realizado? Se é uma vida nova que eu ganho a partir de então, qual é o procedimento? Como isso deve acontecer? Detalhes importantes. Vamos lá? Detalhes importantes. Primeira coisa, queridos, biblicamente, o batismo, ele precisa ser por imersão. Ok? Você está me acompanhando aí? Se você tem alguma dúvida, como que deve ser o batismo? Ele deve ser por imersão. Olha bem aqui para mim. O que é imersão? É quando você é afundado nas águas. Hoje existem 2 batismos, os mais conhecidos, por imersão e tem o por aspersão. Por aspersão é quando você recebe um pouquinho de água na sua cabeça. Existem algumas igrejas que fazem o batismo por aspersão, mas o batismo bíblico correto é o batismo por imersão, e você vai entender a coerência. Se o batismo representa uma morte, um sepultamento, imagina o seguinte, você ali sepultando um ente querido, você está ali já, né, no cemitério, e aí a pessoa responsável, ela chega e ela só joga um pouco de terra sobre o caixão do seu ente querido, e essa pessoa vai embora. Essa pessoa foi sepultada corretamente? Você vai ficar indignado se aquilo ali acontecer, né? Ei, você não vai jogar mais terra aqui? Não, não, ela já foi sepultada. Isso é o suficiente. Se o batismo representa um sepultamento e a pessoa tem que ser sepultada por completo, então o batismo jogando um pouco apenas de água sobre a cabeça de uma criança ou de um adulto, faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então, o verdadeiro batismo ele tem que ser por imersão. Outro detalhe, para uma pessoa ser batizada, o evangelho tem que alcançar o coração dela. Eu não estava, Lucas e Luan, no dia que vocês foram batizados aqui. Mas eu sei que no dia que vocês foram batizados, vocês já tinham conhecido o evangelho. Vocês tomaram uma decisão com base em algo que vocês conheciam. E vocês falaram, não, nós queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E a gente quer ser feliz aqui, mas a gente quer ser feliz com Jesus do nosso lado. Então vocês receberam o evangelho, e esse evangelho eu sei que ainda vive e vibra no coração de vocês. Jesus quer continuar caminhando com vocês, ao lado de vocês. Então o evangelho, ele precisa receber. Ninguém aceita Jesus sem saber da salvação, sem saber por que precisa tomar essa decisão, entenderam? Então, o evangelho, ele é pregado, eu recebo o evangelho. Um outro detalhe, para eu me batizar, eu preciso crer. Olha o que diz lá mais uma vez, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, será salvo. Não adianta apenas saber o evangelho, receber as boas novas. Eu preciso crer, eu preciso dizer o seguinte, eu creio que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Eu reconheço que só existe vida eterna através de Jesus. Essa convicção eu preciso carregar, Flávio. Se eu não crer, o meu batismo não tem sentido. Se você vai se casar com uma pessoa e ali então, na hora de você falar os votos, você fala o seguinte, o juiz pergunta, né? Você quer se casar com essa pessoa? Sim. Você a ama? Não sei. Aquele casamento tem sentido? Para Jesus entrar na tua vida, não é apenas saber e conhecer coisas a respeito. Você precisa crer e aceitar que Ele é o único que pode mudar a tua trajetória. Outro aspecto importante, imersão,
recebo o evangelho. Terceiro aspecto, eu preciso crer. E quarto aspecto, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu preciso fazer algo importantíssimo: me arrepender. Ou eu posso dizer outra palavra, me converter. Eu estava indo nessa jornada com erros, com decisões que não convinham. Eu estava caminhando sozinho. E quando eu me converto, é quando eu me arrependo, eu mudo o rumo. Senhor, agora eu vou mudar a direção da minha vida. Um batismo sem arrependimento dos meus erros, ele é válido? Não tem validade nenhuma. Aí você percebe porque o batismo infantil, e batismo infantil, que eu digo, é aquele de nenenzinhos, tá? Você percebe porque o batismo infantil, ele, teologicamente, ele não é aceito pela Bíblia. Eu não estou falando de um batismo de uma criança de 8 anos, que estudou, que conhece. Estou falando de criancinhas. Por que não é aceito biblicamente? Porque aquela criancinha, ela não pôde se decidir por Jesus, ela não pôde crer, ela não recebeu a oportunidade de se arrepender. Se arrepender do quê? Como uma criança vai tomar uma decisão tão importante como essa? Alguém está tomando essa decisão por ela, mas biblicamente isso não pode acontecer. É uma decisão individual. Eu preciso me entregar e aceitar Jesus. Deu para vocês compreenderem, queridos? Sabe, gente, o batismo, ele não é apenas algo especial na nossa vida, ele é algo também que marca a entrada nossa, é a porta para a igreja. Isso daí também é muito importante de nós sabermos. Mateus capítulo 18, verso 18 diz: aquilo que ligardes na terra, Jesus está falando sobre a igreja, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Quando uma pessoa que ama a Deus, ela se batiza, ela está, a partir daquele momento, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo nos une ao corpo de Cristo. Não, eu amo Jesus, mas eu não preciso de... Não precisa, porque é esse momento que te une a Cristo Jesus. Você faz parte agora de uma membresia, de um corpo. Você agora faz parte de uma missão, de uma mesma família. E o batismo é algo que te abre as portas para essa grande experiência, mostrando que você não caminha sozinho. Há uma família que está caminhando junto com você. Sabe? Muitas vezes eu ouço pessoas, eu já vi pessoas pensando sobre a igreja, sobre a decisão de se entregar a Jesus, de passar pelo batismo, e vários pensamentos. Um deles: eu não me junto à igreja porque o erro é ensinado nas igrejas. Não, tem muito erro acontecendo, ensinam coisas erradas ali. E se tem pessoas que dizem o seguinte: não, eu não vou para uma igreja porque eu não me sinto financeiramente capaz de estar ali. Veja, como se a igreja fosse um lugar só de pessoas ricas, não é? Ou que eu só tenho condições de pertencer a esse grupo se financeiramente eu estiver melhor. Queridos, essa não é uma barreira real. Tem outras pessoas que dizem assim: eu não me junto à igreja porque eu não sou bom o suficiente para pertencer ao grupo. E quem é bom? Eu errei demais, eu sinto vergonha do meu passado. Eu pergunto para você, querido, quem é bom diante desse mundo? O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um homem bom, um sequer. Jesus disse: bom só há um, e é o nosso Deus. Então você não se considera bom, você errou, o teu passado te envergonha, você fica triste com tudo o que aconteceu, isso te impede de se aproximar e fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Só há um que é bom, Deus é bom, Deus é amor. Ele disse: todo aquele que vier a mim,
De maneira nenhuma eu o lançarei fora. Olha que esperança é essa. Tem outros que dizem assim: eu não me junto à igreja, porque há hipócritas no meio dela. Claro que tem. E não tem um, não. Tem vários. Eu sou um deles. Na verdade, cada pecador que está aqui está lutando para deixar sua hipocrisia para trás. Porque nós nos comportamos aqui de uma maneira, e a nossa grande luta é sermos lá fora aquilo que a gente vive aqui dentro. É ou não é verdade? É a gente tratar as pessoas lá fora da maneira que a gente trata aqui. É a gente sorrir e ser educado lá fora da maneira que nós somos aqui. Então, se você acha que a igreja ela tem hipócritas dentro, tem. Claro que tem. Tem pessoas que chegam e elas dizem assim que elas não se juntam à igreja porque elas querem ainda um tempinho a mais para aproveitar o que há lá fora para se desfrutar. Teve uma vez que um jovem, ele veio até mim com uma carta escrita à mão. Ele falou: pastor, essa daqui é a minha carta, é o meu pedido de remoção. Eu estou saindo da igreja. Eu perguntei para ele: mas por quê? Rapaz envolvido, tocava na igreja, diretor dos jovens, uma pessoa assim, respeitada por todos, muito capaz e envolvido. E ele decidiu sair de uma hora para outra. Ele falou: pastor, eu amo a igreja, e eu vou voltar para a igreja, mas eu preciso de um tempinho para desfrutar as coisas lá de fora. E eu perguntei para ele: quem garante que você vai ter o tempo de retornar para estar com Jesus e ter a certeza da sua salvação? Sabe, tem pessoas que elas estão esperando que a igreja seja perfeita, esperando que o ambiente esteja totalmente perfeito, que tudo seja algo bom aqui dentro, querem encontrar. Gente, a igreja é um lugar para os pecadores se refugiarem e serem curados diariamente pelo Senhor Jesus, serem curados do seu orgulho, serem curados da sua hipocrisia. Esse daqui é o lugar para nós sermos curados das mágoas e dos traumas da vida. É o lugar para a gente aprender a perdoar. Esse é o lugar para a gente se tornar melhor. Esse é o lugar porque Deus está presente aqui. E onde Deus está presente, mudanças acontecem na nossa vida. Vida nova é o que nós podemos alcançar. Você precisa de vida nova. Será que o que você mais precisa hoje é de recomeço? Você veio aqui clamando e lutando: Senhor, eu preciso de mais uma chance, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais eu mesmo me prejudicar, eu mesmo continuar fazendo aquilo que não devo. Me livra do meu eu, Senhor. Me livra de mim mesmo. É o pedido que muita gente está fazendo hoje. Eu quero vida nova. Eu não aguento mais tentar sozinho. E eu me surpreendo porque eu vejo tantas pessoas buscando a salvação e a alegria, mas nas fontes erradas. E tenta buscar em vários lugares e vão para longe tentando buscar. Mas deixa eu te falar, a salvação ela está mais perto do que você imagina, querido. Está mais perto do que você imagina. No outro distrito onde eu pastoreava, havia uma mãe ali, desesperada com a situação do seu filho. Seu filho pequeno, 10 anos de idade, de uma hora para outra, aquele menino perdeu os movimentos inferiores. Ele parou de andar de uma hora para outra. A família desesperada: o que está acontecendo? Não andava mais. Acamado, doente, e a mãe começa com aquele menino correr e buscando vários especialistas. Rodou o Rio de Janeiro todinho e vai em médico tal, especialista tal, e ninguém conseguia
ter a solução para aquela criança. Ela morava afastada no lugar rural, campo. E num certo dia, no seu desespero, orando muito a Deus, uma mulher fiel, ela falou: Senhor, me mostra a solução. E ela foi num médico já antigo daquela região, antigo, já um pouco idoso, que fazia parte ali da assistência médica daquele lugar, daquela zona rural. Levou o seu menino e falou: doutor, eu não sei mais o que fazer, rodei tudo, fui para o mais longe possível. E aquele médico fez algumas perguntas e foi avaliando, e pela sua experiência, ele falou assim: olha, eu não tenho como te provar, mas eu acho que a vacina tal que o teu filho tomou é a causadora disso. Ele falou: não, mas não é possível, nenhum especialista apontou para isso. Avalie, faz o teste. Fez o teste, tomou um medicamento para anular efeitos e tal. E o filho dela, depois de 2 meses mais ou menos, voltou a andar e é um garoto normal hoje. Perceba, gente, a salvação e a fonte da alegria não está tão longe. Na verdade, está mais perto do que você pode imaginar. Será que é uma vida nova com Jesus que você precisa hoje? Você quer desfrutar da alegria? Você quer um novo nascimento? Talvez sim, você precisa se batizar. Ou você precisa se batizar mais uma vez, porque se eu quebrei a minha aliança com Cristo e eu fugi do compromisso que eu prometi para Ele, aquela aliança não vale, aquele batismo não vale. E eu preciso de um novo batismo, não é um rebatismo, é um novo batismo. Senhor, eu preciso de uma nova experiência, uma nova entrega, porque eu fui para muito longe. Talvez é o que você precisa, é o que talvez precisamos hoje. Talvez eu não preciso chegar ao ponto de um batismo, porque eu já me batizei, mas se eu preciso de um batismo, esse é o momento, porque o amanhã só pertence a Deus, eu não tenho controle nenhum. Mas hoje é o momento de renovação da nossa vida com o Senhor. Eu estou com Jesus, mas eu preciso me entregar por completo. Jesus já está comigo já há anos, mas eu ainda não vivo uma alegria completa ao lado dele, porque ainda tem algumas coisas que eu não abri mão na minha vida. Esse é o momento da vida nova, da história nova. E o Senhor Jesus, Ele espera você. Você quer desfrutar a alegria plena com Jesus na sua vida? Quer história plena com Jesus do teu lado? Então, querido, esse é o momento de uma grande entrega. É o momento de desfrutar o que Jesus tem para você e o que Ele tem para mim também. Eu quero te convidar para você se colocar em pé e nós vamos terminar cantando um louvor muito especial para que nossas decisões sejam tomadas. E esse louvor fala de um pedido para que Deus ouça a nossa oração, um pedido para que Deus nasça em você, um pedido para que Jesus seja mais uma vez o primeiro e o absoluto na sua vida. E se você deseja fazer essa prece, vamos louvar ao Senhor e vamos adorar o nome dele. Querido, foi uma noite abençoada, uma noite importantíssima para cada um de nós. Eu fiquei muito feliz de poder encontrar vocês aqui e de falar para você que está de casa nos assistindo também. O domingo que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Eu aguardo vocês. Convide mais pessoas. Venha com o restante da família. Faça planos para às 19 horas em ponto nós estarmos aqui. Olha, domingo que vem o tema vai ser impressionante. Se Deus é o mesmo, por que existem tantas religiões? Esse vai ser o tema de domingo que vem e eu aguardo você, os seus queridos e os seus familiares às 19 horas em ponto aqui. Combinado? Você em casa, combinado? Vai se conectar conosco nesse horário. Estamos aguardando você também.
Fecha os teus olhos, vamos orar. Bom Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor se fez presente aqui, falou ao nosso coração e nos deu a entender que a fonte da felicidade, de esperança, ela não está longe, ela está perto, ela se chama Jesus, e Jesus está disponível a todo aquele que crê, aquele que aceita e que se entrega. O Senhor recebeu um povo nessa noite para te adorar. Por favor, Senhor Deus, trabalha poderosamente no coração deles. Envia o Santo Espírito para continuar a obra e que decisões sejam tomadas mais uma vez. Dê vida nova àqueles que precisam. Restaura, Senhor, aqueles que clamam. Ajude a se decidirem ao batismo aqueles que precisam. Se alguém aqui que precisa se entregar, é o momento, Senhor. Dê essa chance, coloca essa decisão na vida deles. Aquele que está assistindo, que ele se posicione, eu também preciso, eu quero, agora é o momento da minha entrega. Estamos aqui clamando, Senhor, e precisamos da Tua misericórdia. Continue conduzindo a nossa história. E se um dia, porventura, cairmos, nos levanta, Senhor, e não se ausente de nós. Que a gente continue junto até o fim. E que a vida eterna, que a maravilhosa salvação, muito em breve, seja algo que recebamos. E juntos contigo, nunca mais precisemos nos separar. Em nome de Cristo, nos despede e abençoa. Amém e amém, Senhor.